Chega aquele pai que não faz isso e o filhinho influencia o seu a não comer a fruta que você mandou para a escola, né? Tô brincando, mas vamos falar de coisa séria, porque a alimentação na nossa infância define muito o que a gente vai ser um pouco mais adiante quando crescermos, tá? Para falar nesse momento tão importante, a organização de uma lancheira saudável, né, das nossas crianças que vão voltar às aulas, estamos recebendo a nutricionista Janine Aragão, tá aqui do nosso lado. Janine, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Mix pela primeira vez, hoje para falar desse assunto polêmico, né? Tava lembrando aqui da lancheira da minha filha Lorena de 15 anos atrás. O quanto a gente foi em busca de produtos saudáveis na feira ou no supermercado para montar aquela lancheira ideal, né? Aqui os nutricionistas dão o ok. Aí chega na escola, na primeira amizade com o coleguinha tem outro produto e o alimento volta aí para casa. Mas como fazer? Como? Eles trocam, eles são amigos, as crianças são demais, né? Como fazer isso de maneira não traumática, né? E que as crianças possam adorar a sua lancheira. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, acredito que esse é o maior desafio de todas as famílias. Até porque o não saudável tende a ser mais atrativo, né? Seja por personagem, seja pelas cores. E acaba que, para tornar uma lancheira saudável atrativa, a gente tem que ter um pouco mais de criatividade. Então, seja no corte dessas frutas, ou na embalagem que a gente usa, ou já existe vários cortadores diferentes, guardanapos coloridos, algo que de fato o amigo vai olhar e vai sentir interesse pela lancheira dele também. Você está falando de formas, né? Porque depois é que eu descobri, Thaís, que você pode fazer uns cortes de estrela. Sim. Ali no melão. O melão vira uma estrela, né? Vira um coração, vira uma flor. Gente do céu, eu fico imaginando assim o tempo, né, também que exige dos pais que trabalham, que têm uma vida corrida para tentar buscar a melhor alimentação para os seus filhos e de forma mais atrativa, com forminhas, com formatos diferentes ali, tentando colocar o melão num formato de sol, de lua, de estrela. E atrai mesmo, a criançada gosta. Se você já cria esse hábito com o seu filho, eu tenho colegas e amigas que fazem isso com seus filhos e eles curtem. Então eu acho que realmente assim, é um tempo que você dedica ali para tentar atrair a atenção e mostrar para o seu filho como é divertido também comer comida saudável. Agora, na minha época, um saco de pipoca resolvia. Infelizmente, a gente... o gula, bocos, a gente comia muito isso na minha época. Hoje a gente vê as escolas apostando em alimentação mais saudável, em cantinas até que oferecem alimentos nutritivos com preparo integral, enfim, tem várias opções, né? Sim. E é uma coisa que eu falo muito sobre, porque existe esse questionamento dos pais de, na minha época era muito pouco mais fácil. Mas aí, vamos lá, 20, 30, 40 anos atrás, os alimentos das indústrias eram mais alimentos do que produtos. Então hoje você vai pegar um biscoito maisena, vai ler os ingredientes, você se choca, porque você não vê comida ali. E há 20, 30 anos atrás ainda tinha alguma coisa que a gente podia tirar um pouco dele. Então a logística para essa mudança, falar tanto sobre alimentação saudável é isso, que a gente está comendo muito mais produto do que comida. Então isso está trazendo mais crianças com transtorno de desenvolvimento, mais crianças adoecidas, diabetes, hipertensão, antes dos 10 anos de vida. Então, acredito que seja por essa mudança, né? A indústria está focando muito mais em produto do que em comida de verdade. Como é que é feito esse diálogo, né? Para chegar à conclusão, junto com as crianças, nós pais sabemos racionalmente do quanto e o que é saudável, mas para conquistá-las também para esse universo, Janine? Então, acredito que é algo que a gente tem que pensar desde muito cedo. É muito mais difícil a gente pegar um adolescente aí no auge dos seus 14, 15 anos e querer implementar uma dinâmica saudável se não parte dele essa vontade. Então, a criança entra na idade escolar por volta dos 2, 3 anos. Então, se você já começa desde aí a apresentar esses alimentos e tornar ele a base alimentar dessa criança, mesmo com tantas exposições, ele vai ter uma base alimentada, porque o 90% dele é saudável. O 10%, o 20% que ele passa ali na escola, talvez ele escorregue um pouquinho. Mas acredito que o que conta de fato é o restante. Eu acredito que lá um deslize em um momento pontual não vai estragar toda a alimentação dessa criança. Mas quanto mais cedo você começa a inseri-la nesse universo, acredito que tende a ser mais duradouro. Agora, o Marcos mencionou uma coisa interessante. A luta e o desafio dos pais contra a influência dos próprios amiguinhos na escola. Porque se o amiguinho leva um fandangos e o meu filho leva uma lancheira ali de frutas, o outro vai olhar
o que que faz nessa hora? Como convencê-lo? Qual a estratégia que você diria assim para que o meu filho não caísse nessa cilada, por exemplo? Então, uma das coisas que eu mais converso com as famílias é entender como funciona a dinâmica dessa turma. Porque existem turmas que, de fato, a criança leva muito achocolatado, muito salgadinho de pacote, e acaba que, poxa, como é que eu vou fazer meu filho levar só fruta para esse universo todo que ele convive? Então, a gente já tem salgadinhos de marcas mais saudáveis, que não levam tanta gordura, que são assados. A gente tem como tornar parecido aquilo que é atrativo para ele. Porque eu acredito que ele tem que se tornar pertencente. Porque se todo mundo leva biscoito recheado, salgadinho, e meu filho leva fruta, ele vai ser excluído naquele contexto de que, por que eu tenho que ser diferente? Né? Por que eu sou diferente? Aí ele vai começar a ter vergonha de levar a fruta, vai querer não levar mais. Então, ou essa família entre consenso para todo mundo tentar levar os mesmos grupos alimentares, ou a lancheira do meu filho tem que tornar um pouco mais próxima dos amigos. Eu já vivi isso em casa. Quando a minha filha estava próxima ali dos 10, 11 anos, eu disse, filha, leva uma lancheirinha, coloca banana, coloca aqui aveia, o que você gosta aí. Mãe, ninguém leva isso para a escola. Eu vou pagar mico. Então foi isso que eu vi. E realmente, né, os amigos naquela ocasião, na turminha, só levava produto processado, Sim. biscoito, salgado, ninguém levava frutas. E ela realmente ficou assim, mãe, se liga, né? Pelo amor de Deus. Não E eu fiquei com uma leva mais babaca. isso, né? Ô, Genine, me diz uma coisa, esse contato das crianças com açúcar e sal, né, que são muito presentes aí nos produtos processados ou ultraprocessados, porque às vezes eles levam também salsicha e mortadela, né, tudo isso é ultraprocessado, não pode. Isso também compromete a formação, o desenvolvimento dessa criança? Sim, até porque a gente está falando de uma idade escolar em que a criança precisa muito desse despertar, ele precisa muito dessa concentração, dessa energia para aprender, se desenvolver. Então, o aumento do consumo desse açúcar pode trazer uma dispersão, uma criança dela ficar mais inativa, uma criança ficar mais dispersa. Então, a gente tem que ter cuidado até com o que a gente oferece para essa criança nessa idade escolar. Porque o que está acontecendo? Muito jovem acorda e não quer tomar café da manhã. Então, no meio da manhã, ele come salgadinho, come chocolate, e ele passa a manhã inteira, que ele teria que estar se dedicando ali para algo, sem conseguir ter energia para isso. Então, hoje no consultório, o que é que eu vejo? Que os jovens estão buscando essa alimentação mais saudável porque está sentindo. Ou porque quer um vestibular muito específico, é concorrido, ou porque está sentindo as notas cada vez mais baixas. Então, será que a alimentação pode me ajudar? Então, quando esse alerta vem deles, é muito mais fácil para a gente conduzir. Né? Mas, de fato, isso tem uma influência muito negativa no desenvolvimento neurológico da criança, sim. Muito bom, já temos uma sugestão para a segunda pauta, como é aí também o lanche, os dos grandinhos, que vão fazer o Enem, né? Para a gente começar a falar com eles também sobre como a alimentação pode auxiliá-los. Queria agradecer a presença da nutricionista Janine Aragão, hoje falando da lancheira. Você leva a lancheira para o trabalho? Não, né? Muita gente está fazendo isso para evitar ceder à tentação de comprar coisas processadas no meio do caminho. Vale a pena também para você que acompanha aqui o nosso programa. Foi só um primeiro passo a respeito desse assunto. É possível tentar implementar essa mudança. Vamos torcer para que ela ocorra. Queria agradecer a Janine Aragão. Caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considera irrelevante sobre o tema, a palavra final é sua, Janine. Então, na verdade, eu queria agradecer o convite. Tem uma matéria, né, que saiu no sábado, na Maré, sobre essa lancheira saudável. Então, acaba que tem todo destrinchado nessa nossa conversa e tá lá mais resumido para quem quer algo mais específico também sobre. Então tá aí, Janine Aragão, obrigada pela participação. Até uma próxima. Agora 6